Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos estudar sobre graça em Provérbios 3. Nos acompanhem. Vamos lá, gente! Eu estava estudando essa semana um versículo de Provérbios 3 e acabei tendo vontade de estudar o Provérbios 3 inteiro, o capítulo inteiro. E aí eu fui pegar a versão hebraica. Gente, eu achei tanta coisa maravilhosa na versão hebraica que manifesta Cristo em Provérbios 3 e que fala muito também da nossa vida cotidiana, a nossa vida de trabalho, a nossa vida familiar, a nossa vida aqui neste mundo, porque nós somos salvos que andam neste mundo e a gente precisa de muita sabedoria para conseguir andar de forma que o nosso caminho prospere, né, e receba graça de Deus. Então vamos lá? Vamos lá falar em Provérbios 3? Eu estou aqui com o meu celular, meu telemóvel, que é onde eu consigo pegar a versão hebraica, tá? Eu vou ler continuamente o Provérbios 3 inteiro e vai ser uma tradução diferente da que você está aí. E aí conforme você quiser anotar o que eu estou dizendo aqui, você anota na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá. Então vamos começar no verso 1 de Provérbios 3. Vamos estudar passo a passo. Meu filho, não se esqueça do meu ensino. Mantenha os meus comandos em seu coração, porque eles acrescentarão a você muitos dias, anos de vida e paz. Primeira coisa que ele diz aqui, não se esqueça dos meus ensinos. Não se esqueça da forma como eu conduzo as coisas, não esqueça de mim. Por quê? Porque a vida cotidiana nos faz assim, a gente se envolve tanto com o nosso dia a dia, que às vezes a gente começa a inclinar a nossa mente para as coisas que são desse mundo. Eu estou falando no sentido de como o mundo funciona. Então digamos que o mundo funciona de forma às vezes negativa, às vezes as coisas dão muito errado para as pessoas, às vezes as pessoas se dão muito mal e a nossa mente começa a se esquecer das coisas que são da parte de Deus, começa a se esquecer da forma como Ele atua, como Ele abençoa a gente, como Ele faz a gente achar favor diante das pessoas e a gente começa a entrar no mesmo ritmo das outras pessoas, das coisas que são desse mundo. Isso estressa a gente, isso faz mal pra gente. Então ele diz, não se esqueça dos meus comandos, dos meus ensinos, porque isso te acrescenta anos de vida e paz. Porque eu acredito que o estresse hoje é uma das maiores causas das pessoas terem muitas doenças. E esse estresse, ele vem propriamente da parte emocional, da parte da mente, né? Da forma como as pessoas pensam e se envolvem com esse mundo. Então é muito importante a gente não esquecer da palavra de Deus, que ela nos traz esse alívio de descansar nas vitórias que Deus nos dá a cada dia e não se preocupar, para que esse estresse não nos abata e nos roube a nossa paz, tá? Vamos lá. Seguindo, não deixe a graça e a verdade. Não deixe a graça e a verdade. Gente, aqui na versão hebraica não está separado número de versículo. Então eu não vou conseguir falar para você o número do versículo. Eu vou ler seguidamente, tá? Então ele diz, não deixe a graça e a verdade. Amarre-as ao redor do pescoço. Escreve-as na tábua do seu coração. Gente, não deixe a graça e a verdade. Quem trouxe a graça e a verdade em Evangelho de João? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele trouxe a graça e a verdade. E em Provérbios 13 ele diz, não deixe a graça e a verdade. Ata no seu pescoço e escreve no seu coração. Por quê? A graça e a verdade que Jesus trouxe, a verdade que Jesus trouxe é a respeito de como Deus é. O amor de Deus, porque no Velho Testamento as pessoas viam Deus, e até hoje quando se lê o Velho Testamento, as pessoas veem Deus como um Deus bravo, um Deus que quer castigar, um Deus que se afasta da humanidade. As pessoas não veem Deus como um Deus que na verdade ama. Ele pune o pecado porque ele é um Deus justo, mas ele ama as pessoas, por isso que ele puniu o pecado em Cristo, para não punir a nós, percebe? Porque somente Jesus podia suportar aquilo e depois ressuscitar. Então, a verdade, ela manifestou quem Deus é. Quem Deus é? A gente vê Deus na face de Jesus Cristo. Jesus amou todas as pessoas, curou todas as pessoas, não interessa se elas estavam fazendo tudo certo ou fazendo tudo errado, não interessa, ele amou todas as pessoas, ajudou todas as pessoas. Essa é a verdade de quem Deus está na face de Jesus Cristo. Então a verdade sobre Deus está em Cristo, a gente vê Deus em Jesus, pelo comportamento de Jesus. E qual foi a graça que ele nos trouxe? O favor imerecido, né? Ele perdoou os nossos pecados sem nós merecermos, ele propôs a nossa salvação
sem nós merecermos. E Ele nos propõe uma vida abençoada sem nós merecermos. Então Cristo trouxe a graça e a verdade. E Deus fala aqui em Provérbios 3, não se esqueça da graça e da verdade. Não se esqueça de quem Deus é quando você se sentir culpado e condenado. Ele ama você, acima de qualquer coisa. Ele não te condena e não te culpa. Ele quer você perto, Ele quer te ajudar. Não se esqueça disso. E não se esqueça da graça. Não procure merecer as bênçãos desse mundo. Não procure fazer por merecer. Não ache que você precisa de obras para que Deus abençoe o seu dia a dia. Não, é pela graça. Não se sinta condenado como se alguém que fosse para o inferno. Não, se Jesus vier nos buscar, você vai, você é salvo. Então, não se esqueça da graça e da verdade. Não ande nesse mundo se esquecendo da graça e da verdade, tá bem? Seguindo, então você vai ganhar favor e estima aos olhos de Deus e das pessoas. Ou seja, seja consciente da graça e da verdade, não se esqueça, para que você viva o favor de Deus, porque estando consciente disso é importante para você viver, como eu falei, para você não entrar no ritmo deste mundo, e vai ganhar favor diante das pessoas. Porque uma pessoa que vive a graça e a verdade, é consciente da graça e da verdade, ela também expõe essa paz que ela sente às pessoas. Deus fala que vai dar favor diante das pessoas. Gente, eu vivo muito isso. Ganhar graça diante das pessoas. Eu vivo muito isso. Isso aqui eu tava até falando no culto essa semana que eu já não sou uma pessoa que estou pregando apenas algo que eu acredito. Eu estou pregando algo que eu também estou vivendo, né? Que eu vivo. Eu ganho muito favor diante das pessoas, muito sucesso na minha caminhada, porque guardo a graça e a verdade. Ele diz assim, confie, aqui está em Adonai por causa da versão hebraica, mas eu vou pôr mais simples. Confie no Senhor com todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento. Não confie nas coisas como você acha que elas são, né? Quando você acha que as coisas... quando você tem um prisma das coisas muito negativo, muito ruim, ou quando você começa a apoiar em você para resolver problemas e começa a se preocupar e achar que as coisas não vão dar certo, você está confiando muito no seu entendimento. Ele confia no Senhor, não em você. Tá? E até mesmo para ter sucesso. Às vezes, para ter sucesso, as pessoas começam a buscar muito delas mesmas. Eu estou falando dos salvos. Olha, busca de Deus. Porque o nosso sucesso vem de Cristo. Deixa Ele te dar sucesso. Não confia que você pode produzir isso. Porque esse mundo é muito complicado, muito competitivo e cheio de dragões e devorando um ao outro. A gente tem que esperar que Deus nos dê o sucesso. Que Deus, através de nós, nos deu uma caminhada de sucesso. Ele falou, confia no Senhor, não confia em você mesmo. Confia no Senhor. Ele diz assim, reconhece-o em todos os seus caminhos, então Ele nivelará os seus caminhos. E foi a partir desse versículo que eu comecei a estudar o Provérbios 3 inteiro. Porque Deus me deu isso essa semana. Reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Essa palavra reconhecer no hebraico é a palavra conscientizar-se. Estar consciente. Estar lembrando-se. Então assim, reconhecer é andar consciente. Reconhece Ele em todos os seus caminhos. Seja consciente dEle em todos os seus caminhos. Você está indo trabalhar? Ele está ali. Seja consciente dEle. Você está em casa? Ele está ali. Você está resolvendo um problema? Ele está ali. Seja consciente dEle. Seja consciente por quê? Porque isso vai dar descanso para você. Porque quando a gente não é consciente da presença de Deus em nós, quando a gente não se conscientiza, porque Ele está lá. Você se conscientizando disso ou não, Ele está lá. E quando você não se conscientiza, você não deixa o descanso fluir. É como você começa a se estribar no seu entendimento, começam a vir as preocupações, o estresse e até mesmo você não desfruta do favor como poderia desfrutar. É importante estar consciente dele e reconhece ele, está consciente dele. Eu tenho muito sucesso no meu trabalho e esse sucesso eu sempre atribuo ao fato de estar consciente dele em mim. Ele está ali em mim, então esse sucesso ele vem, isso acontece, isso flui, isso é muito natural. O trabalho flui naturalmente, as coisas dão certo no trabalho por causa dessa conscientização. Vamos lá. Não seja vaidoso sobre sua própria sabedoria, mas tenha temor do Senhor e volte do mal, né? Não vou repetir, não ser vaidoso sobre a sua sabedoria, que é a mesma coisa sobre não estribar no entendimento, ou seja, não fica confiando muito em você, não fica confiando nas suas obras, naquilo que você pode fazer, confia que Ele através de você vai te dar sucesso. Ele diz assim, volte do mal. O que é voltar do mal? Se você vai colocar a mão para fazer algo errado, para dar tudo certo, volte a mão para trás, não faça isso. Você não precisa disso. Eu não estou falando isso porque senão você vai ser condenado, porque senão Deus não vai te amar mais. Não tem nada a ver, porque isso também não iria acontecer. Eu estou falando isso porque isso é uma coisa que Deus não quer de nós.
Deus quer que a gente faça o bem. Deus é a favor que nós façamos o bem. E quando ele fala volte-se do mal, primeiramente porque a igreja ela é um exemplo nessa terra de pessoas que fazem o bem, em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque Deus quer que nós prosperemos, tenhamos sucesso nessa vida, sejamos abençoados através dele e não através de coisas erradas. Então volte-se do mal, não faça nada errado, você não precisa disso. Diz assim: isso trará saúde para o seu corpo e dará força aos seus ossos. Olha só, ser consciente dele, se voltar para ele, né? Isso dará saúde a você. Honre o Senhor com a sua riqueza e com as primícias de toda a sua renda. Gente, isso é um assunto super delicado. As pessoas pedem muito para eu falar sobre dízimo, né? O dízimo é uma lei instituída no Velho Testamento e também veio pela aliança abraâmica, né? Abraão, ele dizimou e ensinou isso para a família dele. No Novo Testamento, a igreja não é instruída a dizimar, tá? É muito importante você entender isso, que Jesus, quando fala de dízimo, ele fala para os que estavam debaixo da lei. Jesus falou muita coisa para quem estava debaixo da lei, a obra não estava consumada ainda. E depois em Hebreus, a carta é escrita justamente aos hebreus que haviam passado pela primeira aliança, estavam na segunda e precisavam entender certas coisas. Então ele é falado sobre o dízimo, sobre a entrega do dízimo ao Melquisedeque, enfim, não vou me estender com isso, tá? Então assim, o dízimo ele não é instituído para a igreja, ok? Ele não é instituído para a igreja, eu não acredito nisso. Mas eu, Patrícia, acredito sim sobre nós separarmos ofertas para contribuir com o evangelho. Muito, acredito nisso muito. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, em separar 10, 20% ou 5%, enfim. O que eu acho que a gente tem que fazer é sempre fazer isso de forma consciente e em paz. Nunca deixando faltar nada para sua casa, de jeito nenhum, para sua família. E também podendo contribuir com a igreja no que é necessário, naquilo que Deus te dê paz para fazer. Percebe? Eu sou super mão aberta para essas coisas e acho que todos nós devemos ser, porque a gente não precisa reter, né? A igreja de Atos, eles contribuíam com tudo que eles tinham para que todos tivessem a mesma coisa. Lembrando, pessoal, que obra não é entregar panfleto na rua. Fazer a obra é pessoas, igreja é pessoas. Então, contribuir, muitas vezes, é matar a fome de um irmão, você tá entendendo? Contribuir, também, muitas vezes, é investir num espaço onde a igreja toda pode se reunir, com certeza. E lembra que todo investimento do evangelho é com relação a pessoas. Cuidado para não pensar em adornação de templo, gastar milhões com aquilo, enquanto não tem gente na igreja que não tem um iogurte para tomar, né? Isso eu não concordo, tá? Então, quando ele fala aqui sobre honrar o Senhor com as primícias, honrar o Senhor com a sua riqueza, eu acredito sim, que a gente honra abençoando a igreja, que são pessoas, tá bom? Continuando. Então, seus celeiros serão enchidos, suas cubas transbordarão de vinho novo. Você percebe que ele está definindo isso agora de tudo que ele veio lá de cima, tá? Não pega só um versículo, pega de tudo. Não se esquecer da graça e da verdade, ser consciente da presença de Deus, se voltar do mal, né? Honrar ao Senhor na igreja. Tudo isso ele falou da saúde, da prosperidade. Tudo é baseado na graça e na verdade. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, ou se ressinta da sua repreensão, pois o Senhor corrige aqueles que ama, como um pai que se deleita em seu filho. Gente, é tão importante isso, porque as pessoas que saem da religião, porque entendem a graça, a maioria delas sai pecando. A maioria não, mas muita gente sai pecando. Oh, sou salvo pela graça, então agora eu pecar. Vocês estão confundindo, não é isso. Não é saindo fazer coisa errada, porque na verdade Jesus foi castigado por causa do pecado. A igreja, na verdade, ela não está liberada para pecar, não tem nada a ver com isso. Mas pastora, o que eu defino que é pecado? Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele fala que às vezes a consciência do irmão é muito importante a gente considerar. Às vezes, se para uma pessoa é escandaloso certas coisas, a gente vai privar o nosso testemunho na frente daquela pessoa, certo? E muitas outras coisas que a gente entende que é fazer mal aos outros, que é algo que deturpa não somente aos outros, mas a própria lei deste mundo. Então assim, é muito simples fazer o bem quando a gente se atenta ao que a gente sente aqui dentro, a paz que está no espírito dentro da gente, né? As pessoas confundem o que é liberdade. Liberdade não é fazer um monte de coisa errada. Liberdade é você poder ter escolha. Você está percebendo? Então assim, quem recebe o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, não tá agora pode sair fazendo tudo que é errado, porque não, o que é errado e sempre é mal. Ah, mas eu vou perder a salvação por isso? Não tem a ver com salvação, não estou falando de salvação. Eu estou falando sobre o pai corrigir o filho, sobre você que tem um filho não querer que ele enche a cara e saia bêbado por aí. Você não quer isso por quê? Porque senão ele vai para o inferno? Não, você não quer isso porque isso é mal, isso é ruim para ele.
É sobre isso que Deus está falando, é sobre a igreja não fazer mal para ela mesma, é sobre a igreja não fazer mal para o outro, é sobre a igreja ser um exemplo nessa terra, percebe? Então assim, todas as coisas são listas, mas nem todas me convêm, percebe? Tem coisas que a gente tem que aprender a sentir dentro do Espírito. Às vezes também o que é lícito para você não é lícito para mim. Por exemplo, eu sou pregadora, não convém para mim certas coisas que para você talvez é mais livre. Por quê? Porque eu tenho um canal que muitas pessoas seguem. Então tem certas coisas que pra mim não vai dar certo, porque eu tenho muita gente que me ouve de A a Z. Talvez você, que tem outro papel na obra, ou nem tem nenhum papel na obra, ou enfim, você só é uma pessoa salva, você talvez tenha uma liberdade maior. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Cada um é um, percebe? É uma coisa da gente sentir aqui e sempre se firmar e fazer o bem pro próximo. Isso é indicação da igreja, tá? Vou demorar nesse vídeo, tá, gente? Mas amém. Vamos lá. Qualquer coisa você nunca é obrigado a ouvir o vídeo até o final, gente. Ouve até metade, ouve um terço, depois você ouve o resto. Ninguém precisa até o final. Diz assim, vamos continuar. Feliz a pessoa que encontra sabedoria. Gente, quem é a sabedoria no livro de Provérbios? Porque em cada livro, Jesus se apresenta de uma forma. E no livro de Provérbios, a sabedoria é o próprio Cristo. Cristo é a pessoa da sabedoria, ou a sabedoria é a pessoa de Cristo no livro de Provérbios. Então ele diz, feliz a pessoa que encontra sabedoria. Nós somos felizes porque encontramos a Cristo, tá? A pessoa que adquire compreensão. Por quê? Que compreendeu quem Jesus é. Porque seu lucro excede o da prata. De quem? De Cristo. Ganhá-la tá falando da sabedoria, mas é de Cristo que ele tá falando, é melhor que o ouro. Ela é mais preciosa do que as pérolas. Nada que você queira pode se comparar a ela. Falando de Cristo, tá? Longa vida está em sua mão direita. Riquezas e honra na sua mão esquerda. Na mão direita de Cristo está longa vida, vida eterna. E na mão esquerda dele, riquezas e honra para essa vida que está aqui. Você é abençoado. Então, feliz é aquele que se encontra com a sabedoria que é Cristo. Feliz é aquele que conhece a Jesus, que recebe a Cristo em sua vida. Somos eu e você. Porque na mão direita dele ele nos dá a vida eterna e pela mão esquerda ele nos dá riqueza e honra. Olha para Cristo sempre. Vamos lá, seus caminhos são agradáveis e todos os seus caminhos são de paz. Ela é uma árvore da vida, tá? Como eu falei, tá falando ela, da sabedoria, mas sabedoria é Cristo. É a árvore da vida para aqueles que a compreendem. Gente, Cristo, em Gênesis, até o capítulo 3, ele é a árvore da vida, porque é ele quem alimenta para a vida eterna, tá? Então ele diz que aqui Cristo, a sabedoria, é a árvore da vida para aqueles que a compreendem. Como assim compreendem? Porque nós o compreendemos. Como? Porque nós vimos em Cristo não somente o homem, mas Deus. Ou não somente um Deus, mas homem. Nós vimos em Cristo o Filho de Deus. Então nós olhamos para Cristo e vemos ele, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A gente sabe quem ele é. A gente olhou para ele e viu. Uma pessoa do mundo pode olhar e falar assim, ah, Jesus, sim, aquele carpinteiro que veio, não sei o quê. A pessoa não vê. A gente sabe que ele é Deus, que ele é homem ao mesmo tempo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cordeiro que tira pecado. Nós o compreendemos, então ele é a nossa árvore da vida. Ele nos alimenta para a vida eterna. Isso é muito forte. Quem se aferrar a ela, a árvore da vida que é Cristo, será feliz. Sabe o que é aferrar? Prender com ferros. Quem se prender com ferros a Cristo será feliz. Nós estamos presos com ferro a Ele. Qual é o nosso ferro? Crer. Quando nós cremos nele, a gente se aferrou a Ele. E nós seremos felizes todos os dias da nossa vida. Seja consciente de Cristo. O Senhor, pela sabedoria, ou seja, por Cristo, fundou a terra, entendendo que Ele estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento, as profundezas das nascentes. As profundezas da nascente se abriram e o orvalho condensou-se do céu. Meu filho, não deixe isso escapar da sua vista. Não deixe essa verdade, pessoal. Você vai trabalhar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai viver essa vida, vai na sua família, seja lá o que for, não deixa essas verdades saírem da tua vista, da sua frente. Não importa o que você está vendo, o que você está vivendo, não deixa essas verdades saírem da sua frente. Isso é favor para você. Meu filho, não deixe isso escapar da sua vista. Preservar o bom senso e a discrição. Eles serão vida para o seu ser e graça para o seu pescoço. Bom senso, ou seja, bom juízo, né? A Bíblia fala que fala sobre os loucos e o juízo, né? Que na verdade as pessoas desse mundo que acham que estão com juízo, elas são loucas. Nós, na verdade, estamos com o juízo, por quê? Juízo no sentido de bom senso, porque nós estamos vendo a Cristo. Então nós hoje somos sóbrios.
O mundo é considerado na Bíblia como embriagado, porque não sabe da verdade, não conhece a verdade, não tem noção dos seus caminhos. E nós conhecemos a verdade, nós estamos na luz, nós estamos vendo a luz. Esse é o nosso bom senso, né? Então ele diz, isso será vida para o seu ser e graça para o seu pescoço. Então você vai andar com segurança sem machucar o seu pé. Olha que lindo. Quando você se deitar, não terá medo. Quando você se deitar, seu sono será doce. Não tenha medo do terror súbito ou da destruição causada pelos ímpios. Não tenha medo de nada que acontece nesse mundo, pessoal. Não tenha medo. Não tenha medo de nada, porque Cristo está em nós. E Cristo está em nós significa estamos a salvo, tá? Depois, você pode confiar no Senhor. Você pode, ele diz, pode confiar. Não, mas você pode mesmo. Sabe quando alguém fala pra você, pode confiar em mim? E você fica descansado? É o que eu tô dizendo, você pode, ele diz, você pode confiar no Senhor. Ele é por você. Nada, gente, eu até tava associando essa palavra com a palavra de Jacó, quando, não vou entrar em detalhes, mas quando Labão boicota Jacó várias vezes, né? E que Jacó prosperou mesmo assim, né? Mesmo quando a gente sofre boicote de alguma pessoa nesse mundo, alguém quer nos prejudicar, nos fazer mal, pode confiar no Senhor, porque você é uma bênção. Jacó, ele era uma bênção. E por quê? Ele recebeu a bênção da primogenitura de Esaú. Ele recebeu essa bênção, né? E nós somos Jacó, porque nós recebemos a bênção do primogênito também, que é Cristo. Percebe? Passou para nós, a gente trocou de lugar. Então, nós também somos uma bênção. Ninguém pode nos fazer mal nesse mundo. Se alguém tentar nos afundar, a gente ainda assim vai subir. Seja consciente dessa verdade. Jacó, por saber que ele era uma bênção, ele não parou nem um minuto. Ele continuava andando como um homem de fé. Ou seja, tudo que ele fazia era fruto do que ele acreditava. Então, você precisa confiar no Senhor e que os seus passos serão de fato de uma pessoa que é abençoada. E você vai desfrutar com certeza de favor todos os dias. Ele diz assim, ele evitará que seu pé seja pego numa armadilha. Ninguém vai aprontar pra você. Meu, não vai mesmo. Eu tenho experiência de vida nisso. Toda vez que alguém fez minha cama pra eu deitar, a pessoa que deitou. Eu não estou dizendo, desejando mal de ninguém, não é isso. Eu estou dizendo que quando alguém deseja mal pra você, aquilo é só mal pra ela. Não é que Deus vai fazer mal pra ela, não é isso. Aquilo é mal pra ela. Porque na realidade, o que ela tá fazendo é ruim pra ela. Ela está se levantando contra o salvo, é só ruim pra ela, mas pra ninguém. Ok? Você não vai sofrer armadilha e boicote de ninguém. Fica tranquilo. E ela diz assim, não retenha o bem de alguém com direito a ele quando tiver em mãos o poder fazê-lo. Não diga ao seu vizinho, vai embora, vem outra hora. Eu vou dar a você amanhã, quando você tem agora. Ou seja, não tire o direito de uma pessoa, né? Não retenha o direito de ninguém. E não deixe de ajudar uma pessoa quando você pode, tá? Não deixe. E, gente, muito importante uma coisa. A gente, como pessoas, às vezes, eu sei que quando a gente passa pela religião, a religião traumatiza a gente tanto que quando a gente sai, a gente não quer saber de ninguém a não ser da gente. A religião sufocou tanta gente que agora quer saber de mim, não quero saber de ninguém. Não vamos entrar nessa onda egoísta, egocêntrica. Eu tenho pavor de gente egoísta. Não vamos entrar nessa onda egoísta e egocêntrica. Vamos olhar pro lado, sim. Vamos ajudar quem a gente pode, sim. A Bíblia diz que Deus dá semente àquele que semeia. Quando você tem o coração para ajudar, Deus te dá a semente para ajudar. Você não vai ficar sem. Não é descer do seu. Não é reduzir o que é seu. Não tem nada a ver com isso. É você dar aquilo que Deus está te dando. Então vamos abrir os olhos para as pessoas. Isso é muito importante. A gente precisa de pessoas. A gente, quando acha que não precisa de ninguém, isso é uma falha. Você precisa de gente. Nesse mundo nós precisamos de pessoas. Gente, se até o ímpio às vezes é usado para nos ajudar, você imagina o quanto a gente não precisa da igreja. Nós precisamos da igreja. A gente não pode viver para nós mesmos. Isso é um erro. E aí diz assim, não retenha o bem... Ah, já li, né? Já li. Aí, eu vou dar a você... Ah, tá, não, já li. Tá, não planeje mal contra o seu vizinho que vive ao seu lado com confiança. Não planeje mal a uma pessoa que confia em você, tá? Não planeje mal. Gente, as pessoas... Nossa, pastora, tá falando isso pra salvo? Gente, tá falando isso pra gente. Ser humano é ser humano, né? Eu aprendi que Jesus fala que ninguém é bom e a gente tem que parar de achar que estamos vivendo num mundo de arco-íris, porque realmente todo mundo tem maldade. Todo mundo tem maldade. E a gente só se frustra quando a gente acha que não. É infantilidade nossa. Se a gente esperar fazer o bem pra uma pessoa quando ela é 100% boazinha, você não vai fazer bem pra ninguém, tá? E aí diz assim, não brigue com alguém sem motivo, se ele não fez mal pra você. Não inveje o homem de violência, não escolha nenhum dos seus modos,
pois o perverso é abominação para o Senhor, mas ele compartilha o seu conselho secreto com os justos. A maldição do Senhor está na casa dos iníquos, mas ele abençoa o lar dos justos. O desdenhoso é quem ele despreza, mas dá graça aos humildes. Sabe que é graça aos humildes, como Pedro fala, né? Humilde não é ser pobrezinho, coitadinho, que ajoelha e ora. Humildade, pessoal, é algo que vem de dentro. E a humildade que a Bíblia expõe de uma pessoa é aquela pessoa que fala assim, eu não consigo, preciso do Senhor. Eu não posso me salvar. Eu não consigo me ajudar. Eu não posso me estribar na minha sabedoria. Pai, não são as minhas obras que me dão alguma coisa. Esse é o humilde. O humilde é aquele que reconhece a sua impotência. É isso. Ele dá o quê? Graça. Porque quem precisa de graça, pessoal? Quem precisa de graça é aquele que assume que não consegue. É ou não é? Se uma pessoa acha que ela consegue, para que ela vai fazer para que ela vai ter de graça? Se ela acha que ela vai pagar, então ela não precisa de graça, é ou não é? Quem precisa de graça, como eu que disse, Senhor, não consigo me salvar. Olha, se o Senhor não vier, já era. Eu recebo graça. Então graça é para aquele que reconhece a sua impotência. É o humilde. Os sábios ganham honra, mas os tolos ganham vergonha. Fechando. Quem são os sábios que ganham honra? Somos nós. Por que sábios? Porque nós recebemos a sabedoria que é Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, nós nos tornamos sábios. Por quê? Porque o sábio é aquele que vê a Cristo quem ele é. É aquele que o compreende. O sábio é aquele que crê na loucura do Evangelho. Isso é ser sábio. Por isso que a Bíblia fala que os sábios desse mundo, na verdade, são loucos para Deus. Porque, na verdade, eles não estão vendo de fato o que é a sabedoria. Quando você vê a sabedoria, você se torna um sábio. Aquilo reflete. E são esses que vão ter honra. E essa honra é para você. Gente, era essa a palavra. Espero que você medite mais e receba muito, porque nesse mundo a gente tem honra, riquezas e bênçãos da parte de Deus. E no final, a salvação. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.